Então vamos para mais uma aula. Essa aula é de definindo o seu cardápio. O que eu uso de técnica para definição do cardápio? Eu gosto de fazer o equilíbrio dos insumos. Eu faço isso da seguinte forma: eu equilibro um insumo que custa mais barato com um insumo que custa mais caro, para assim o meu custo de produção ser reduzido. Então eu faço esse equilíbrio, como por exemplo no recheio de frango com bacon. Frango é um insumo que costuma ser mais barato e o bacon é um insumo que costuma ser mais caro. Então eu equilibro os dois para assim o meu custo ficar também equilibrado na hora de eu fazer a produção, a compra e o preparo desse recheio. Por isso eu tenho a junção do recheio de frango com bacon, tá? Eu vou deixar exemplos para vocês dos recheios que eu trabalho, vocês podem replicar na cidade de vocês, mas vocês devem se atentar ao seguinte caso. O que acontece? Em algumas regiões do país, a gente tem aí comidas típicas da região. Então, o que eu aconselho vocês? Deem uma olhada nos concorrentes de vocês, de acordo com a região onde vocês estão, para avaliar qual o tipo de recheio que esses estabelecimentos oferecem aos seus clientes. Porque assim você pode trabalhar ali com uma ideia de recheio parecido com o que seu concorrente tem, porque se ele tem, provavelmente ele está vendendo, e assim você aplica no seu também. Você também pode usar recheios mais comuns, como os que eu vou deixar aqui para vocês. Para mim, eles vendem bem e na sua região pode vender também, mas cabe vocês a fazer o teste ao longo do tempo de saber se os recheios que vocês têm disponíveis estão saindo ou não. Porque se eles estiverem com pouca saída, vocês devem retirá-los do cardápio ou modificar o nome ou acrescentar ou retirar alguma coisa da montagem desse recheio para vocês oferecerem ele de uma outra forma, para ver se assim os seus clientes têm ao despertar para comprar esse recheio que você já tem. Outro exemplo de recheio equilibrado que eu tenho aqui é a de carne com calabresa, porque a carne costuma ser mais cara e a calabresa é mais barata. Então eu equilibro os dois para que o custo de produção dele fique equilibrado para mim. Então fica essas dicas para vocês, de acordo com a região de vocês, darem uma olhadinha aí nos recheios que são mais comuns à alimentação da sua região. Eu vou deixar também disponível para vocês um PDF com receitas de recheios para você se inspirar e ter novas ideias para produzir outros tipos de recheios que são diferentes dos que eu vou colocar. Então eu vou colocar dois materiais para vocês. Um é um PDF com receitas de recheios de sugestão e o outro é o outro PDF com receitas dos recheios que eu trabalho aqui no meu delivery de batatas, caso você queira replicar aí na sua região também. Então são dois PDFs que eu vou deixar aqui logo abaixo. Quando você terminar a aula, pode dar uma olhadinha para você se inspirar em ideias de recheio. Essa parte de definição de recheio, ela é necessária para você poder formular a sua lista de compras. Ela não é exatamente uma formação do seu cardápio. O seu cardápio, a forma de produzi-lo, diagramá-lo, a gente vai ter nas próximas aulas, tá? Com a forma aí de você criar o seu cardápio digital, a sua logomarca, enfim, a sua identidade visual. Nessa aula, precisamente, é para vocês entenderem a diferença de definição de recheio para fazer um cardápio, certo? São duas coisas diferentes. Na definição de recheio, ela serve basicamente para você ter o entendimento de quanto custa cada item que você vai juntar para formar um recheio que você vai disponibilizar para venda para o seu cliente, certo? E também para você ter uma base para uma lista de compras no mercado. Então, quando você define os recheios, você consegue definir melhor a sua lista de compras, para assim você não se atrapalhar nesse momento. E você, com essa lista bem feita, você não vai ter esses gastos desnecessários, assim vai economizar o seu dinheiro nesse início aí que a gente precisa ter um pouco de calma e planejamento, conhecimento para a gente continuar o início do delivery, certo? Então isso seria a definição de recheios, dessa forma que você pode usar essa técnica aí para você formular os seus recheios também e reduzir um pouco o custo de produção, para que assim você tenha um faturamento maior. Então te espero na próxima aula.